Olá, eu sou o professor Walter Zotto de Andrade e hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre o Enem. Trouxe para você algumas reflexões gerais e uma questão que envolve as linguagens verbal e não verbal, que é muito comum acontecer no Enem. Inicialmente, pense o seguinte: o Enem é uma excelente oportunidade para você demonstrar o que aprendeu ao longo da educação básica. Aproveite essa oportunidade. Um aspecto ao qual você deve prestar atenção é que o Enem tem muita informação e é para ser lida, além da cartilha do participante, de todas as informações que tem na internet. No dia do Enem, você vai receber a sua prova, em que haverá várias informações, como essas aqui, por exemplo, que eu estou colocando na tela. Prestem atenção a essas informações, leiam essas informações com calma, porque quando a gente domina mais o contexto que a gente vai passar, pelo qual a gente vai passar, a gente fica mais tranquilo, mais calmo, a gente organiza melhor os nossos pensamentos. Então, tenha atenção na leitura das informações que serão passadas para você. Entenda também que o Enem é uma prova de habilidades e competências e não de conteúdos isolados. Esteja preparado para muitos tipos de leitura. Sempre importante ressaltar que a prova do Enem é formada de textos base, tá? Um em cada questão, então acaba sendo um grande exame de leitura em todas as áreas, né? O Enem é um exame interdisciplinar. Nós temos que estar preparados para uma leitura mais ampla. Isso é importante de você ter em mente. Se ele é um grande exame de leitura, que tipo de leitura aparece no Enem? Podem ser de várias naturezas, de vários tipos, textos verbais e não verbais, textos apenas verbais. Por exemplo, vai trabalhar com cartazes, com anúncios publicitários, enfim, vai falar sobre a dança, vai trazer quadrinhos. Então, esteja sempre preparado para essa leitura mais ampla, mais organizada e que mostra aí todo o seu repertório, leituras que vão levar você a fazer relações intertextuais e interdisciplinares. Fique sempre atento a esse aspecto da prova do Enem. Vamos então a uma questão que eu trouxe aqui para você, que envolve, como eu disse, as linguagens verbal e não verbal. Vamos ler a questão então. Juntos somos mais fortes. Diz que 180. A defensoria não para. Eu uso máscara, mas não me calo. Em tempos de isolamento social por conta da pandemia de Covid-19, a Defensoria Pública alerta para o aumento da violência contra a mulher. Não se cale, denuncie. Vamos às alternativas, é o enunciado e as alternativas. Esse anúncio publicitário, veiculado durante o contexto da pandemia de Covid-19, tem por finalidade: alternativa A, divulgar o canal telefônico de atendimento a casos de violência contra a mulher. Alternativa B, informar sobre a atuação de uma entidade defensora da mulher vítima de violência. Alternativa C, evidenciar o trabalho da Defensoria Pública em relação ao problema do abuso contra a mulher. Alternativa D, alertar a sociedade sobre o aumento da violência contra a mulher em decorrência do coronavírus. Incentivar, na alternativa E, o público feminino a denunciar crimes de violência contra a mulher durante o período de isolamento. Então, essa questão você vai pensar um pouco e vai colocar aqui uma alternativa que você acha que é a correta. A gente já vai discutir um pouquinho. Muito bem, pensou em alguma alternativa? A alternativa correta é a letra E. Por quê? Vejam, vamos analisar um pouquinho o anúncio publicitário. Nós temos ali as mulheres com as máscaras
E o tempo todo informando ou chamando a atenção das mulheres para que denunciem a violência contra elas. No caso, no período de isolamento em função do coronavírus, essas questões que são absolutamente problemáticas foram muito comuns e ainda hoje são, contemporaneamente, infelizmente, ainda existe muita violência contra a mulher. Muito bem. E nós temos ali na linguagem verbal, por exemplo, eu uso máscara, mas não me calo, né? Então vem depois uma explicação que o problema é, aumentou em função do isolamento em razão do coronavírus, porém ele chama a atenção das mulheres para que não se calem, para que denunciem. Então, a palavra denúncia, a palavra não se cale, mas não me calo, estão muito fortes nesse anúncio publicitário. Quero chamar atenção também para um fato de que essa questão apresenta nada muito absurdo, por exemplo. As alternativas não são absurdas. Divulgar o canal telefônico de atendimento a casos de violência contra a mulher. É divulgado no anúncio? Sim. Informar sobre a atuação de uma entidade defensora da mulher vítima de violência. Então, a defensoria não para, isso também é correto e verdadeiro com relação ao anúncio publicitário. Evidenciar o trabalho da Defensoria Pública em relação ao problema do abuso contra a mulher, mais uma vez, né, repetindo aí o papel da Defensoria, alertar a sociedade sobre o aumento da violência contra a mulher em decorrência do coronavírus. É verdade também, o anúncio publicitário traz essa informação, porém, a alternativa é incentivar o público feminino a denunciar crimes de violência contra a mulher durante o período de isolamento é a alternativa correta, por ser a mais forte do ponto de vista da produção de sentidos, da construção de sentidos desse anúncio publicitário. Então, nada é absurdo, mas existe uma alternativa que é mais forte. No caso aqui, como bem dissemos, eu uso máscara, mas não me calo. Não se cale, denuncie. Então, há um apelo às mulheres para que denunciem esse grave problema social. Então, fique sempre atento a essas duas linguagens, essas duas importantes linguagens, que são as linguagens verbal e não verbal, sobre as quais você estudou ao longo da educação básica, tanto lá nos anos iniciais, quanto nos anos finais, quanto no ensino médio. Houve várias oportunidades, várias apresentações dessas linguagens, sejam elas em quadrinhos, em cartazes, anúncios publicitários, campanhas, etc. Então, houve várias oportunidades de refletir sobre como essas duas linguagens constroem os sentidos do texto. É importante dizer que no Enem isso é muito comum, essas questões são comuns, então fique sempre preparado para ler de forma mais ampla e fazendo relações entre essas duas linguagens, que são as linguagens verbal e não verbal. Desejo a você uma excelente prova de linguagens.